todo mundo que tá lutando pelo acesso nessa Série B vai secar Sport e Avaí hoje, cara. Os dois podem se aproximar do G4 se vencerem os seus jogos, né? Mas o Curitiba ainda tem um sonho e o Brusque precisa desesperadamente da vitória, meu irmão. Vamos ver quais são os times favoritos pros jogos de hoje da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Sete jogos já foram concluídos nessa 23ª rodada da Série B. Como eu já falei anteriormente aqui no canal, Botafogo e Guarani foi adiado esse jogo, né, por conta dos incêndios aí pelo Brasil que estão rolando, né? E hoje nós teremos os últimos dois jogos dessa 23ª rodada. Então nós vamos falar nesse vídeo sobre Brusque e Sport e também sobre Curitiba e Avaí. Esse é o confronto dos dois times que estão arrancando nesse momento da Série B, né? Então vamos ver quem é favorito, meu irmão. Eu me chamo Diogo Cunha, cara. Este é o canal Torcedorismo e eu te convido a se inscrever. A gente tá aí rumo aos 54 mil inscritos. É muita coisa. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo e agradeço a você que se inscreveu agora também nesse momento. Tu é muito brabo. Não esquece de deixar a sua curtida. Cara, a curtida me ajuda demais. Então, marreta o like aí, marreta o like. Então, vamos falar de Brusque e Sport primeiro, tá? Jogo às 9 horas de hoje, dessa terça-feira. E é um jogo que é mais uma vez na ressacada, né? O Brusque mandando os seus jogos fora da sua cidade, né? O Augusto Baier, o estádio de Brusque, tá em obras ainda, né? Obras atrasadas. Isso tem sido... O Brusque tem pagado um preço caro por isso, né? Tá praticamente jogando todos os jogos fora de casa, né? Então, além de ter um time já limitado, tá sem a sua torcida, tá sem o seu estádio e não é à toa que é o vice-lanterna da Série B e não vence há 5 rodadas, tá? São 3 derrotas seguidas que o Brusque tá aí acumulando, já tá aí a 6 pontos de distância pro CRB, que é o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento. Viu nessa rodada o Ituano chegar a 22 pontos, né? O Brusque permanece com 19, então é um time que vem aí com uma pressão absurda para esse jogo de hoje e na última rodada tomou uma patada pro Goiás, né? Tomou um 4-1 ali pro Goiás, precisa desesperadamente vencer o Brusque, que não tem conseguido encaixar, né, a sua estratégia, né? O Luizinho geralmente coloca ali um time reativo, né? Ou seja, uma retranca, o time joga no contra-ataque, mas não tem conseguido nem defender muito bem, né, nas últimas rodadas e muito menos contra-atacar muito bem, né? O Olavo, por exemplo, foi embora, né? Foi vendido, então o time tá lidando com alguns desfalques e tem algumas... O repertório do Brusque é pobre, né? O time não consegue ter muitas ações ofensivas que permitam com que o time abra o placar ou então até mesmo consiga correr atrás de um placar que esteja atrás de um placar, né? Já o Sport, cara, também não vive fase muito boa não, tá? Vem de 2 derrotas seguidas na Série B e 2 jogos bem ruins do Sport, tá? Vou te falar, o jogo contra o Vila foi ruim e a derrota para o Curitiba também foi bastante fraca a atuação do Sport, tá? O time com essas 2 derrotas despencou na tabela, hoje é o 9º colocado e, meu irmão, precisa urgentemente vencer, porque a rapaziada do G4 já venceu nessa rodada, né? Deu uma disparada ali pra cima do Sport. Então, pro Sport se manter próximo ao G4, o time tem que vencer hoje. Tem os 2 jogos a menos, eu não esqueço, eu sempre falo isso aqui. Só que mesmo assim, cara, mesmo com esses 2 jogos a menos, a situação do Sport tá ficando complicada, né? Vamos falar sobre o melhor cenário. Se o Sport vencer hoje, vai a 35 pontos na tabela e fica a 4 de distância do Vila Nova. Mas, meu irmão, se perder, mantém esses 7 pontos de distância pro G4 e nem vencendo os 2 jogos atrasados, o Sport volta ao G4, né? Ficaria a 1 ponto de distância, permaneceria na briga, mas na condição de vencer os 2 jogos atrasados, né? Então, assim, meu irmão, a conta chegou pro Sport, é vencer ou vencer agora, meu irmão, porque senão vai ficar para trás. A Série B tá entrando ali na metade quase do segundo turno, né? E aí vai ficar difícil correr atrás, né? Então o Sport tem que se ligar, abrir os olhos aí e começar a vencer, né? Mais uma vez, o torcedor do Sport vai ver uma escalação nova sob o comando de Guto Ferreira, tá? Ele que nos últimos 5 jogos que ele comandou, né? Nos únicos 5 jogos que ele comandou o Sport, ele teve 5 escalações diferentes, né? E vai ser a 5ª diferente, né? Então o time não vai poder contar com o Fabrício Domingues e o Tite Ortiz, né? Eles 2 estão suspensos, tomaram o 3º cartão amarelo. Então, meu irmão, vai ter que mexer em quase
todo o time, tá? Então vai ser a quinta escalação seguida que o Guto Ferreira vai colocar diferente aí. Essa é a quinta, esse é o quinto jogo, né? Não foram 5 jogos, esse será o quinto. Então é a quinta escalação diferente do Sport. É muita coisa, né? Óbvio que ele não é o Mariano Sosso, né? Que colocava por opção, né? Foi muitas lesões, suspensão e até opção também do Guto Ferreira, né? Só que ele não conseguiu dar sequência a uma escalação titular. E isso tem prejudicado bastante o time do Sport que não tá conseguindo render em campo, né? Outro desfalque é o de Plácido, lateral direito, que acabou de chegar, meu irmão. Já se lesionou, né? No último jogo aí teve uma lesão na coxa direita. É até normal, o de Plácido tava quase 1 ano sem jogar, né? Ele que, desde que saiu do Botafogo, não tinha tido muita sequência no Lanús, né? Acho que ele tava no Lanús. E aí, quando o cara volta a jogar, ele acaba estourando, né? Então, se lesionou, lesão muscular, vai ficar um tempinho aí no estaleiro até voltar. Mas tem notícia boa também, tá? Tem o retorno do Felipe, que deve voltar aos titulares, né? Ele que estava suspenso aí no último jogo deve voltar ali a fazer a parte de criação das jogadas do Sport, né? E a mudança, já falei de mudança na defesa, mudança no meio e a mudança no ataque agora é que o Wellington Silva, segundo a rapaziada do Globoesporte.com, treinou entre os titulares ao longo dessa semana e deve aparecer aí ao lado de Gustavo Coutinho no comando do ataque, né? Então, Guto Ferreira tá tentando de tudo para fazer esse time do Sport andar, né? E hoje é o dia. Se não vence esse jogo de hoje contra um Brusque que já tá baleado, né? Um Brusque que joga em casa, mas é fora de casa, né? Já teve aí um público de 48 pagantes lá ali na ressacada, o time do Brusque. Então, assim, cara, é um jogo que o Sport não pode deixar passar, tá? O retrospecto histórico entre esses dois times aí são três jogos na Série B. Entre eles, o Sport venceu 2, o Brusque nunca venceu o Sport na Série B. E nós tivemos um empate no primeiro turno. O Sport lançou 4-1 pra cima do Brusque. Foi uma excelente partida do Sport e vai tentar repetir hoje, tá? Por todo esse contexto que eu citei, o time do Brusque não consegue encaixar em nenhum momento da Série B. O time do Brusque conseguiu encaixar o seu método de jogo, né? Impressionante, o time do Brusque tá desfalcado, seus atacantes estão aí em baixa na temporada, é um dos piores ataques da Série B inteira. Joga em casa, mas fora de casa, um jogo na ressacada, o time não tem tido bons resultados na ressacada. Pega um Sport que é muito mais forte, né? Então o Sport é completo favorito para esse jogo. Eu vou dar aí 4 raios para o time do Sport contra 1 raio do time do Brusque. Eu vejo o Sport bastante favorito, mesmo em má fase. O time do Sport é bastante capaz e bastante favorito para vencer o Brusque hoje. Eu só não dei o cometa para o Sport porque eu acho que o Brusque é capaz de segurar esse empate sim para cima do Sport, que não vem em boa fase, né? Então não merece o cometa não, mas é bastante favorito. Se você vai nesse jogo aí em Brusque, cara, ou vai no Couto Pereira no jogo entre Curitiba e Avaí, filma lá a festa da sua torcida, não esquece, cara, posta nos stories do seu Instagram uma foto, um vídeo maneiro da sua torcida cantando, me marca lá para eu poder repostar. Todo torcedor que me marcar, todo mundo que me marca no Instagram, eu reposto, beleza? E agora vamos falar de Curitiba e Avaí, um joguinho logo depois ali, começa às 9h30, dois times que estão arrancando nesse momento da Série B, né? Começaram muito bem o seu segundo turno, o Curitiba vem tentando arrancar para chegar ao G4, ainda tem uma longa distância, né? Mas esse é o momento, tá? Esse momento do Curitiba arrancar, fez um péssimo primeiro turno, mas agora o time tá melhorando na mão de Jorginho, não perde há 3 rodadas, venceu os últimos 2 jogos e foram 2 jogos fora de casa, né? Venceu o Brusque e venceu o Sport, venceu esses 2 times que vão se enfrentar hoje. Então o Curitiba subiu um pouquinho na tabela, né? Tava ali ameaçado de rebaixamento, agora começa a sonhar um pouco mais, ainda está na 12ª colocação, só que uma vitória vai deixar o time vivo, tá? Não vou iludir nenhum torcedor aqui do Curitiba dizer que uma vitória vai deixar o time muito próximo do G4, não. Vai deixar o time vivo, vai ficar a 6 pontos do G4, ainda vai ter um longo caminho pela frente, mas vai estar vivo, né? Se ficar 9 pontos aí, meu irmão, vai ficar muito difícil, vai ficar muito complicado, vai ser um campeonato de permanência mesmo que o Curitiba vai ter pela frente, né? Só que o time vive um momento aí de crescimento, né? Tá ascendendo na competição, tá subindo na tabela, tá invicto no segundo turno, tem um empate e 2 vitórias, né? Esse empate foi dentro de casa contra a Ponte Preta, então ainda não venceu no segundo turno, é algo que tem feito mal pro Curitiba nessa Série B, que o time não tem tido um desempenho em casa tão forte, mas as 2 vitórias fora de casa deram uma embalada no time aí, principalmente essa vitória contra o Sport, quando o time jogou bem, né? Então, para esse jogo de hoje, cara, Jorginho deve manter o Bruno Melo de lateral esquerdo, tá? Desde que ele assumiu essa posição na lateral esquerda,
virou a chavinha ali. Não foi o Bruno Melo na lateral esquerda que mudou o patamar do Curitiba, óbvio que não, mas desde que ele adotou aquela posição, a zaga, a defesa do Curitiba começou a ficar um pouco mais sólida e o time não perdeu ainda, né? Foi nessa virada de turno que ele virou o lateral esquerdo e fez inclusive o gol da vitória contra o Sport, né? E o Figueiredo deve voltar ao ataque, né? A titularidade, ele que estava suspenso na última rodada, deve voltar à titularidade. Do lado do Avaí, cara, como eu falei, é outro time que está em ampla ascensão na Série B. Desde que o Anderson Moreira chegou também, o time não perdeu. São 3 vitórias consecutivas na Série B. E se embalar a quarta marcha agora, meu irmão, vai deixar um adversário direto para trás, né? Porque o Curitiba tá chegando ali, né? O Curitiba tá próximo, né? O Avaí iria a 37 pontos, hoje tem 34, né? Então, tá próximo ali do Curitiba. O Curitiba vencendo ficaria 1 ponto de diferença. Então, não é bom que isso aconteça pro Avaí. E se o Avaí vencer, fica com 37 pontos, 2 pontos de distância aí pro Vila Nova e vai terminar a rodada na 5ª posição, beleza? E, cara, é um time muito forte, né? Hoje é a melhor defesa da Série B. Não só da Série B, tá? Se você puxar os 40 times de Série A e Série B, quem tem a melhor defesa é o Avaí. E isso tem feito total diferença nessa arrancada, né? Nessas 3 vitórias seguidas. Porque, meu irmão, são 3 vitórias seguidas por 1-0. Venceu o Operário por 1-0, venceu o Santos fora de casa por 1-0 e venceu o Paysandu na última rodada em casa também por 1-0, né? Então, o Avaí tem levado aí a sua defesa, a solidez da sua defesa como seu principal ponto de vitórias nesse segundo turno, né? Mas vai ter desfalques para o jogo de hoje, né? O Mário Sérgio tá suspenso, lateral esquerdo, recebeu o 3º cartão amarelo, não joga hoje. E o Natanael deve assumir aí essa lateral esquerda. E outros desfalques que o time terá, né? Vai ser o Pedro Castro não vai jogar. E o João Paulo não viajou, tá gripado. E o Igor Bom, o goleirão, tá com dores musculares também, nem viajou. Então esses desfalques aí vão ser difíceis pro Anderson lidar com esses desfalques, mas ele já tá começando a ter um pouco esse elenco na mão, né? O retrospecto histórico aí entre esses 2 times na Série B aponta 9 jogos na história, com 6 vitórias do Coxa, 3 vitórias do Avaí e nunca tivemos um empate, meu irmão. Então não vai ser hoje, alguém vai ganhar esse jogo e pra mim o favorito mesmo fora de casa é o Avaí, tá? São 3 reais pro Avaí, 2 reais pro Curitiba. Mas por quê, Diogo? Cara, eu vejo que o jogo do Avaí encaixa demais com o jogo do Curitiba nesse momento, né? Um time que tá ganhando um pouco mais de confiança. Esse time do Curitiba vai jogar dentro de casa, então vai precisar propor, e esse time do Avaí tá se especializando na sua solidez defensiva e na transição vertical e rápida pro ataque. Então, além de eu achar que o Avaí tá mais organizado do que o Curitiba nesse momento, que está se organizando, eu vejo que o contexto do jogo pode ajudar aí a estratégia que o Avaí geralmente usa para vencer seus jogos. Mas vai ser um jogão, vai ser muito equilibrado. Eu quero que você coloque aqui embaixo o seu palpite, não só para esse jogo, mas para outro jogo que eu falei também, jogo do Sport. Bota lá nos comentários quem você acha que vence, quem você acha que é favorito. Coloca aí suas apostas pro jogo. Aí todo dia a gente bota aí as apostas e ajuda muita gente. Vocês que comentam sobre apostas ajudam muita gente aí nos comentários. E é óbvio que isso é brincadeira, né? Então não é para você botar muito dinheiro em aposta, só para trocar essa ideia divertida aí nos comentários. Então, cara, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Dá uma lida nos comentários aí, vê se você curte a nossa comunidade e se inscreve no canal. Só tem gente braba nos comentários, só tem parceiro, só tem gente que gosta de futebol. Então, se você gosta também, se inscreve, deixa a sua... Cara, vê se você deixou a curtida, confere aí, se não deixou ainda dá tempo, deixa a curtida no vídeo, me ajuda muito. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou.